2, 1, no ar. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos junto com você estudar as Escrituras, estudar a Palavra de Deus, que é a bússola da nossa vida, que nos mostra o norte, que nos mostra Deus, que nos traz a verdade. Esta verdade absoluta e maravilhosa revelada em Cristo Jesus. Esta verdade que nos mostra desde a origem do homem até o plano final de Deus, até no Apocalipse, até na apoteose da nossa fé, a alegria de estarmos para sempre com o Senhor. Sim, estamos estudando a Bíblia e queremos conhecer um pouquinho mais a respeito da própria Bíblia, da própria Escritura. Por isso, no programa de hoje conversaremos sobre a inerrância das Escrituras. Será que tem falhas na Bíblia? Tem erros aqui na Bíblia? Seus escritores escreveram como e colocaram suas falhas aqui, seus defeitos? Vamos ver o que a própria Bíblia nos diz. Vamos compreender um pouquinho sobre a inerrância das Escrituras. Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e deixá-lo ensinar a verdade a você. Pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós aqui estamos para estudar a Palavra de Deus e nós sabemos que a Bíblia tem sido muito combatida durante tanto tempo. Cientistas, filósofos, pessoas, vamos dizer, intelectuais, começaram a dizer ali no período do Iluminismo: a Bíblia vai cair em descrédito, a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia foi escrita pelos judeus, para um povo, para um tempo. Não precisamos de conhecer as Escrituras. A Bíblia é cheia de falhas, a Bíblia é um livro de lendas, a Bíblia é um livro de mitos. Mas encontramos a Palavra de Deus e dentro dela totalmente o oposto a tudo isto. Na própria história, nós vemos que aquelas projeções de que a Bíblia cairia em descrédito, as palavras daquelas pessoas caíram em descrédito. Muitas coisas que falaram hoje são ultrapassadas, mas a Bíblia continua no topo. A Bíblia continua atual. A Bíblia continua com total credibilidade, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não foi escrita de uma maneira como qualquer outro livro do mundo. Levou-se cerca de 1.500 anos para a Bíblia toda ser escrita. Cerca de 40 autores, homens inspirados por Deus, escreveram as Escrituras. Homens sábios, intelectuais, como Paulo, como Lucas, como Moisés, como Isaías, mas homens simples do campo, como Amós, como pescadores, como Pedro, Tiago, João. Sim, a Escritura é totalmente inspirada por Deus. E não falha, não tem erros aqui. Primeiro, porque é a palavra de Deus e Deus não mente. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo, o apóstolo, Paulo, o intelectual, Paulo, aquele homem que tinha uma profundidade no seu conhecimento, tanto das filosofias do seu tempo, quanto das Escrituras, da Torá, o ensino religioso judaico. Paulo está escrevendo para
um dos seus discípulos, o jovem Tito. É uma carta pastoral, é uma carta trazendo ensino, é uma carta trazendo o cuidado que Tito deveria ter na sua vida, na sua conduta. E Paulo, então, na sua saudação, ele diz, no seu prefácio, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, então, ele está falando aqui a sua proposta, a proposta da vida dele, a proposta da carta dele, a proposta do seu chamado, a proposta da sua vida é promover a fé, é mostrar que aquilo que nós cremos é a verdade e trazer o pleno conhecimento desta verdade das Escrituras segundo uma vida piedosa, ou seja, uma vida de amor, uma vida autêntica, vivendo o que a Escritura diz. E ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Deus é o Deus da verdade. Deus é verdadeiro. A verdade está em Deus e é Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. Agora, Jesus disse que Satanás, o nosso adversário, é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele vive da mentira, ele espalha mentira, ele veste a mentira de uma forma que parece a verdade, mas é falso, é mentira. Nós sabemos que existe o verdadeiro e o falso. Hoje mesmo, ao separar alguma oferta, nós podemos ver que algumas notas não entraram no banco para serem depositadas, eram notas falsas. Notas falsas, eu nunca havia pegado uma nota falsa na minha mão. Falei, meu Deus, olha só, estão colocando notas falsas no mercado. Mas o banco sabe. A máquina do banco rejeita a nota falsa, porque ela conhece o verdadeiro. E ela vai só reconhecer e somente aceitar a nota verdadeira, que veio lá da Casa da Moeda. A falsa, a máquina rejeita. E aqueles que conhecem também, ao receberem as notas, vão distinguir, colocam na luz e olham se realmente está tudo ok ali, a marca d'água, aquela linha, se está tudo certinho, é verdadeira. Se não, é falsa. Então, a palavra de Deus nos diz que nosso Deus é verdadeiro. A palavra dele é testada e é a verdade. Agora, o inimigo está aí com as suas mentiras, mentiras tão deslavadas, mentiras tão, assim, tão na cara, podemos dizer. E as pessoas estão engolindo as mentiras de Satanás, mas indo com ele para o mesmo destino. O lago de fogo, onde estarão todos os mentirosos e aqueles que amam a mentira. Deus é verdadeiro. A verdade está em Deus. Quem não quer andar na verdade fica fugindo de Deus, fica se escondendo, procura o escuro, o pecado, não querem ser acariados com seus erros, mas a verdade está em Deus e nas Escrituras, a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa, onde nós vemos palavras e promessas de Deus que são verdade. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 27 a 29, nós lemos o seguinte: Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Davi
está falando sobre a promessa que Deus lhe fez. Davi está dizendo: Senhor, tu prometestes que escolheste a minha casa e a firmaria para sempre. Senhor, as tuas palavras são verdade. E o Senhor prometeu isto ao teu servo. E eu creio, porque as tuas palavras são verdade. Tudo que está aqui na Bíblia, você pode ter a certeza de que é a palavra de Deus, de que as promessas contidas nas Escrituras são verdade. Quando o Senhor diz, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é verdade. É verdade. Quando o Senhor é o nosso pastor, quando nos tornamos ovelha do seu rebanho, quando nos tornamos filhos de Deus, Ele nos assume e nada nos pode faltar. Quando Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É verdade, é verdade. Quando nós habitamos em Deus, quando nós estamos envolvidos por Sua presença e cremos nele, nós recebemos a Sua proteção. Ele nos guarda do mal, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, o terror noturno e os inimigos que se levantam. O Senhor nos guarda. Salmo 121 diz, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. O Senhor não dorme, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, Ele cuida de nós. Ele diz, não te deixarei, jamais te desampararei. E essas palavras são verdade. Nós temos a prova de que a palavra de Deus é a verdade na nossa experiência, no nosso dia a dia. As Escrituras nos revelam Deus e elas são verdadeiras. Olha o que está escrito em Provérbios 30, de 4 a 6. Lemos assim. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Bem, aqui em Provérbios capítulo 30, nós vamos ver essas perguntas depois do sábio Agur dizer palavras assim, olha, eu estou cansado de tanto estudar, sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de ser humano porque eu tenho tantas perguntas. E as perguntas que ele tem e que todos os sábios têm, qualquer pessoa que estuda ciência de verdade, procurando desvendar a verdade nas coisas que estão aí diante dos nossos olhos, chega a uma pergunta, quem? Estuda matemática e você vai ver uma perfeição na matemática e vai perguntar quem? Quem bolou a matemática? Quem criou estas leis da matemática, da geometria? Você estuda biologia e se aprofunda estudando uma célula, as organelas, como a célula se reproduz, estuda os animais, os comportamentos, você estuda as plantas e você pergunta, quem? Quem? Quem bolou, quem imaginou, quem criou, quem desenhou coisas tão lindas e tão perfeitas? Você estuda química e você se aprofunda conhecendo os astros, a espectrometria lá, estudando a luz e estudando os elementos da matéria. E você estuda um pouquinho de química e pergunta quem? Quem pôs leis e princípios tão maravilhosos, tão perfeitos? Quem? Você estuda física da mesma forma, até mesmo as línguas. Quando estudamos as línguas e vemos línguas tão complicadas, línguas com uma gramática tão perfeita, um latim, um alemão,
É tão lindo o próprio português. Quem? Quem bolou o idioma? Quem criou a linguagem? Quem criou? Quem? É isso que o sábio está perguntando. Quem? E ele sabe que é pessoal. Ele diz, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se há um Deus pessoal, se existe esse ser maravilhoso, essa mente extraordinariamente capaz que criou todas as coisas, criou-nos como seres humanos pessoais, tendo emoções, tendo nossa vontade, tendo os nossos desejos e as nossas capacidades criativas. Quem? Quem? O Senhor. E aí o próprio sábio diz, toda palavra de Deus é pura. Pura significa purificada. Pura significa que não tem erro. Pura significa que não tem defeito. Toda palavra de Deus é pura. E o Salmo 12 nos diz que a palavra de Deus, ela foi refinada como a prata, 7 vezes em cadinho de barro. O número 7 simboliza completude, simboliza perfeição. E o salmista está dizendo, Davi está dizendo, que a palavra de Deus é pura. É como a prata que foi refinada 7 vezes, até sair toda a escória, até ficar completamente pura. A palavra de Deus foi refinada. Ela é pura e ela é escudo para todos os que confiam em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos abrigamos em Sua palavra, que é inerrante. Não tem falhas na palavra de Deus. Muitas vezes alguns querem apresentar, aqui fala que ele expulsou o demônio do Gadareno e no outro evangelho diz que eram 2 endemoniados. Era 1 ou era 2? Eram 2. Só que a atenção do evangelista foi principalmente ao mais agressivo, aquele que estava desnudo, aquele que se feria com pedras. Lá no cego Bartimeu, um evangelista diz que Jesus estava entrando na cidade e o outro diz que ele estava saindo da cidade. É falha das Escrituras? Não. Isso aconteceu em Jericó, e Jericó tinha a cidade nova, murada, e tinha a cidade velha. Entre a cidade nova e a cidade velha, uma pequena área para atravessar. Então, quando diz que Jesus estava entrando na cidade nova, saindo da cidade velha. Às vezes, aparentes falhas nas Escrituras são a falta de conhecimento, de geografia, de arqueologia, da própria história. Mas a palavra de Deus, ela é pura. Nessa palavra nós podemos confiar. Podemos confiar na palavra de Deus. O Salmo 119, versículos 41 e 42, nos dizem o seguinte: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. O salmista está dizendo aqui, eu vou saber responder aos que me insultam. Eu vou saber responder àqueles que estão zombando da minha fé, aqueles que estão falando mal das Escrituras, do Senhor, do cristianismo, do próprio Deus. Eu vou ter a resposta. Onde está a resposta? Na própria palavra de Deus. Na própria palavra de Deus. Porque a gente pode confiar naquilo que o Senhor nos diz. Pois confio na tua palavra. Jesus, ele disse aos seus discípulos o seguinte, olha, quando os homens levarem vocês aos governadores, aos reis, aos príncipes, não fiquem preocupados com o que vocês hão de responder. Não fiquem preocupados com as ameaças, porque eu estou com vocês e naquela mesma hora
o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios a palavra, a resposta. O Espírito Santo vai colocar a palavra nos seus lábios. Que lindo! Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não é uma série de regras ou um monte de histórias contadas. Não. A palavra de Deus salta aos nossos olhos. A palavra de Deus mexe com o nosso coração. A palavra de Deus é lâmpada que nos mostra o que devemos fazer. A palavra de Deus é poderosa para expulsar o inimigo e para fazer com que o lugar onde estamos seja livre de toda treva espiritual. A palavra de Deus é pura e é digna de confiança. Ela é inerrante. Inerrante. Quando algumas pessoas vêm dizer que há falhas nas Escrituras, alguns dizem, quem escreveu a Bíblia foram homens, e os homens têm suas falhas. Mas a própria Escritura nos diz que Deus inspirou homens santos, homens separados por Ele para escrever. Houve muitos livros escritos sobre a história de Israel. Houve muitos livros escritos sobre a história de Jesus, sobre o Evangelho. Houve muitas outras cartas, epístolas escritas na época do Novo Testamento. Mas estes 39 livros do Antigo Testamento, que formam o cânon judaico, estes 27 livros do Novo Testamento, que formam o cânon do Novo Testamento, estes 66 livros das Escrituras Sagradas, foram separados por Deus. Tiveram a chancela de serem livros inspirados. Inspirados para a glória de Deus. Nós sabemos que existem os livros apócrifos, como o livro de Macabeus, Tobias, Judite. No livro de Macabeus, estes livros não têm aquela, podemos dizer, aquele selo de autenticidade como palavra de Deus. Aquele selo de qualidade do Espírito Santo com autoridade. Mas o autor pede desculpa ao leitor se não agradou do seu estilo, ou trazem algumas coisas que não condizem com o que está escrito ali na Torá, ou seja, por Moisés, nos 5 primeiros livros, que se tornam uma régua para aferir toda a Escritura. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus e fala conosco. Mas Deus, este Deus maravilhoso, este Deus pessoal, este Deus que nos deu a sua palavra, Ele nos ensina através da Escritura. Nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento pessoal. Você pode falar com Deus, você pode buscá-lo, você pode abrir a Escritura e dizer, Deus, fala comigo, ensina-me a Tua palavra. Eu quero mergulhar nas verdades, nas Escrituras, e eu quero conhecer-te mais. Fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz e quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Você pode fazer isso e você vai ter este encontro maravilhoso com o Senhor. Você vai ter esse desabrochar diante de si a glória do nosso Deus, revelando nas Escrituras, na verdade da Bíblia, tudo que eu e você precisamos para sermos plenamente felizes, tudo que nós precisamos para viver uma vida com pureza e santidade. Amém? Como está a sua vida? E você conhece as Escrituras? Ama a palavra de Deus? Confia nela? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, que a minha vida esteja diante de Ti e o Senhor vem trazer sobre mim agora a Tua graça, a Tua palavra, o Teu ensino, a Tua verdade.
Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, para compreender a Tua vontade, para ouvir a Tua voz e para ser ensinado pelo Teu Espírito. Ensina-me, ajuda-me, pois eu quero mais e mais de Ti. Eu me entrego a Ti nesta hora com tudo que sou, com tudo que tenho, para ser inteiramente Teu enquanto viver e por toda a eternidade. Recebe-me, transforma-me, lava-me, santifica-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom, como Ele é fiel. Faça isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, comece mesmo no Gênesis, vai, leia o Evangelho de João 1, 2, 3, 10 vezes. Deixe Deus falar com você. Deus é real. Fala conosco através da sua palavra inerrante. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.